Já de volta, Identidade Geral, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Desde pequeno, ele sonhava em ser um missionário. E hoje, a sua missão é ajudar outras pessoas justamente no momento em que elas mais precisam. Você confere agora uma conversa que eu tive com o diretor da ONG ADRA Brasil, o pastor Jefferson Kern. Pastor Jefferson, muito obrigado por estar aqui com a gente no Identidade Geral. Minha primeira pergunta é a seguinte: de onde surgiu esse espírito missionário que o senhor tem? Desde criança, o senhor já era aquela criança que falava, não, eu vou mudar o mundo de alguma forma, eu quero colaborar para que o mundo seja diferente. É isso, desde criança? Eu acho que é isso. Eu acho que antes de ser criança ainda, eu sou filho de missionários. Meus pais foram missionários no Amazonas e depois foram missionários na África. Então, eu fui criado no Amazonas e em Cabo Verde, nas Ilhas do Cabo Verde. Então, desde de pequeno, nas Ilhas do Cabo Verde, eu dizia que eu queria ser missionário também. Então, veio de casa. Pastor, o senhor hoje é o presidente da ADRA Brasil. A ADRA é uma agência não governamental, ela está presente em 160 países, então é uma organização mundial e é reconhecida de fato mundialmente como uma agência importante, séria, de desenvolvimento social. Agora, é até interessante a gente fazer aqui uma explicação, porque algumas pessoas confundem a ADRA como sendo um departamento da Igreja Adventista que faz um trabalho ali local. Então, já há alguns anos, se eu não me engano, em 2010, houve uma separação, né? Então, existe a ASA, Ação Solidária Adventista. Então, esse organismo funciona dentro das igrejas, ajuda membros da Igreja Adventista locais e não adventistas locais que procuram ajuda ali. Agora, a ADRA é diferente, é um organismo mundial e se preocupa com outros tipos de ações que não exatamente essas locais, é isso? Se ali na minha atividade da igreja eu percebo que nós devemos, como igreja, começar a responder por uma ação social ao redor da minha igreja, eu faço isso como ação solidária. Eu quero envolver os membros da minha igreja em criarmos soluções para os problemas sociais ao nosso entorno. Mas se essa ação começa a crescer, começa a ter uma estrutura e precisa de ter intervenções de financiamento externo, precisa ter um pouco mais de estrutura institucional, aí que entra a ADRA. Nós caminhamos em parceria com a igreja. Quando a gente fala assim, em 2010 houve essa separação, não é para entender que a ADRA saiu da igreja, não existe nada disso. A ADRA foi simplesmente estabelecida como uma agência dentro da estrutura da igreja, uma agência como uma instituição separada para cumprir papéis específicos da igreja. Então vamos lá, se hoje nós fazemos um convênio com uma prefeitura, como agência nós temos condições de oferecer mais transparência, uma prestação de contas mais acertada, então isso cria uma estabilidade, uma estrutura melhor de trabalho, simplesmente. Vamos dar um exemplo prático, pastor. A gente viu no ano passado uma das maiores catástrofes naturais que esse país já viu. Então, a gente tem na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Governador Valadares, a gente teve essas cidades varridas por um mar de lama e a ADRA estava lá atuando, contribuindo. Então, a ADRA tem esse trabalho de resposta a crises, a catástrofes naturais. A ADRA tem no seu portfólio de atividades duas áreas principais. A primeira área é a área de desenvolvimento, é onde nós desenvolvemos projetos específicos com um caráter de desenvolver a comunidade. A segunda área é a área de ajuda humanitária, resposta humanitária ou a resposta a emergências. A ADRA chega, ela presta uma ajuda imediata, existe um mecanismo que nós temos de ajuda imediata, que nós podemos expender uma certa quantidade de dinheiro nas primeiras 24 horas de uma emergência. Alcançou mais de 1.000 pessoas, nós podemos intervenir. Essa é a linha. Nós, como ADRA, não podemos agir sós. Nós precisamos de voluntários. Quem são os nossos voluntários? São os voluntários da ASA, são os voluntários da igreja, através do Clube dos Bravadores, dos jovens, que se organizam para dar esse apoio para a ADRA. A resposta de Mariana foi excelente. Governador Valadares, nós conseguimos arrecadar mais de 320 mil litros de água. E essa resposta foi dada através de toda a ajuda, todo o apoio que os voluntários dão. O senhor foi diretor da ADRA em Ruanda. Por quanto tempo lá? 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. É muito diferente o trabalho num país como Ruanda e o trabalho no Brasil? O trabalho em Ruanda era mais relacionado com um apoio a algumas questões específicas na área de paz e reconciliação.
Se você conhece a história de Ruanda, nos últimos 20 anos, 21 anos atrás, eles tiveram o problema do genocídio, que causou uma ruptura social no país e os projetos lá, todos os projetos têm que focar essa área de paz e reconciliação entre as diferentes áreas do país que tiveram esse conflito, etnias e outras questões ali principais. E na área de emergência, por exemplo, nós, apesar de termos vulcões lá perto e tudo mais, nos 4 anos que nós tivemos lá, a maior resposta na área de emergência foi por causa da crise dos refugiados. Nos anos que nós tivemos lá, nós recebemos um influxo de quase 30 mil refugiados vindo do Congo. Nós atendíamos 80 mil refugiados, os que já estavam lá e os novos que chegaram. 80 mil. 80 mil. Agora, um dado interessante, desses 80 mil, a maioria deles, a maioria absoluta, 60%, 70% dessa população eram pessoas adventistas nominais, porque eles vinham de uma região específica onde a igreja começou, no Congo, e quando o conflito começa ali, eles atravessavam para Ruanda. Agora, pastor, o senhor também trabalhou no Amazonas, Peru, nos Estados Unidos e na Angola. Lá na Angola, inclusive, vocês estavam ali num momento muito delicado, porque estava acontecendo uma guerra civil. E vocês puderam acompanhar de perto algumas missões desenvolvidas lá, né? Queria que o senhor compartilhasse com a gente algumas histórias desse período. Eu tranquei a faculdade, eu fazia teologia no NASP, tranquei. Fui para lá como voluntário da ADRA para servir ali por um período de 6 meses e acabei ficando 3 anos e meio. Gostei da coisa lá desde um princípio. Mas interessante que nesse período de 3 anos e meio nós tivemos diferentes oportunidades de ver coisas interessantes lá. Nós chegamos alguns meses antes do acordo final de paz, que foi assinado em 1994. Só que o acordo de paz entre a UNITA e o governo de Angola nunca se concretizou até no final de 98 ou 2000, que quando realmente a paz chegou em Angola, né? Na realidade, as capitais, a maioria das capitais das províncias eram controladas pelo governo, mas fora da cidade era controlado pela UNITA. A igreja lá na maioria dos países da África, mas especialmente em Angola, ela estabeleceu algumas missões que foram centros da multiplicação da mensagem adventista no país. E esses centros, essa missão, por exemplo, a missão do Kwale, que ficava perto ali do estado, da província de Malange, ela tinha um hospital, uma igreja e uma escola. E eu recebi a informação de que essa missão estava intacta, mesmo estando dentro do terreno da UNITA. As outras missões de outras religiões já haviam sido destruídas, mas a nossa tinha ficado intacta. Quando nós chegamos nessa missão, para nossa surpresa, e depois o relatório que nós fizemos para a União Angolana na época, de que trouxe muita alegria para o pessoal lá, foi descobrir que a missão estava em funcionamento. O pastor que havia sido assignado vários anos antes, nesses 5 anos que a missão estava em completo isolamento, eles eram completamente isolados da igreja, mas tinha um pastor que continuava fazendo o seu trabalho. O país, como aquela região do país estava sob o domínio da UNITA, não existia moeda local, as pessoas não tinham mais dinheiro na mão. Então as pessoas vinham para a igreja e traziam os seus dízimos, suas ofertas, no formato de milho e amendoim. E o pastor recebia isso e colocava no quartinho no fundo da igreja, dali ele retirava o seu mantimento e o resto ele deixava para a igreja e ia acumulando ali. Então foi uma experiência muito interessante de ver a fidelidade dos irmãos, como os irmãos realmente ficaram naquele envolvimento ali. E eu tive a oportunidade de escrever um projeto para que a gente pudesse restabelecer essa missão, a missão do Kwale. Hoje a missão do Kwale continua lá em Angola, tem uma escola, ela continua funcionando, mas nós tivemos a oportunidade de trazer um pastor, um professor, um médico, uma enfermeira para fazer a missão funcionar outra vez no momento que deu oportunidade de paz ali no país, né? Agora tem uma história de algumas igrejas escondidas também, né? Como organização não governamental, como uma agência humanitária, nós tínhamos direito de passar para as áreas da UNITA, coisa que a igreja não podia fazer como instituição. Então, nisso de passar para a área da UNITA, às vezes nós levávamos Bíblia, roupas para os nossos irmãos, para dar o apoio para eles também. E uma dessas viagens, eu fui para fazer uma visita para uma autoridade da UNITA, numa área que não existia igreja. Era uma cidadezinha chamada Caculama, que no nosso tempo, com a informação que a associação nos havia passado, não existia nenhuma igreja adventista ali. Mas estando ali nessa reunião, quando eu saí da reunião, eu vi que uma pessoa estava parada numa esquina olhando para mim. E numa situação dessa você fica preocupado com questão de segurança. Eu entrei no carro, levantei os vidros, estava saindo de fininho quando ele fez sinal. Baixei um pouquinho o vidro para atendê-lo. Ele falou: "Você é da ADRA?" Nós tínhamos a identificação da ADRA, bandeiras e tudo. Você não tinha razão para ele não saber. Eu falei: "Sim, sou da ADRA."
Mas ele falou assim, você é da ADRA Adventista? Aí chamou a atenção. Eu falei, você conhece a ADRA? Ele falou assim, eu sou adventista. Eu falei, puxa, que legal, e como é que está aqui a situação? Ele falou assim, eu gostaria que você viesse pregar na nossa igreja. Eu falei, mas não existe igreja adventista aqui. Ele falou, pastor, nós temos uma igreja aqui. O que acontecia? A UNITA, ela entrava quando ela tomava uma cidade, ela criava uma desestabilização social, puxando as pessoas de uma cidade e levando para outros lugares. Então eles movimentavam, pessoas do sul do país levavam para o norte, traziam do norte para o sul, e nessa movimentação levavam adventistas juntos. Nessa situação, alguns adventistas foram trazidos para essa cidade, e eles tinham uma igreja com mais de 100 pessoas. Eu pude assistir o primeiro batismo dessa igreja de Caculama, onde o próprio pastor que oficiou o batismo, ele teve que vir 5 dias na carroceria de um caminhão só para fazer um batismo de 19 pessoas. Coisa impressionante, mas é uma oportunidade realmente de ter experimentado isso aí no campo missionário. Né? Agora, o senhor está contando essas histórias e falando de como é emocionante participar disso, ver esse processo acontecendo, mas como é de fato emocionalmente para quem está envolvido com um projeto como esse? Porque o senhor se envolve com situações de extrema pobreza, de extrema dificuldade. Quando a gente vai falar de um atendimento à ADRA, numa tragédia muito grande, então a gente tem pessoas numa situação de nenhuma higiene, a gente tem corpos espalhados por várias partes daquele local, ou outro tipo de situação, como uma menina de 12 anos que engravida. Como é lidar com esse tipo de sensação emocionalmente? Eu acredito que tem que ter um preparo muito grande para isso, né? Sem dúvida, nós temos uma equipe de resposta a emergências que a cada ano faz simulações muito intensas para como reagir nessas situações. E nós provamos as pessoas, nós testamos as pessoas para saber se aquela pessoa realmente vai poder se comportar numa situação dessa. Às vezes não é só uma questão de treinamento, às vezes é uma questão de personalidade. A pessoa não tem condições de se envolver numa situação como essa. Por isso esses treinamentos são importantes. E como é que você se preparou? Como é que é para você quando vive essa situação, chega em casa ou na barraca ou onde quer que vocês estão nesse atendimento, encosta a sua cabeça e consegue dormir? As imagens não ficam passando pela mente? Como é que você se prepara para tentar, de alguma forma, ter algum tipo de isenção? Porque eu acho que essa isenção, inclusive, contribui para a ajuda, né? Como eu cresci em campo missionário, para nós sairmos do Rio Grande do Sul, que era a cidade aí, o estado aí onde nós estávamos, e irmos para o Amazonas na década de 70, já foi uma mudança bem grande, bem radical. Depois, nos anos 80, fomos para a África. Então, eu cresci mais ou menos nessa situação dessas mudanças drásticas, pessoais, familiares, que foi mais fácil para mim. Agora, depois da experiência no campo, eu não vou dizer para você que a coisa é fácil. Quando eu saí de Angola, eu fiquei lá, eu falei que eu fiquei 3 anos e meio. Eu fui para lá para 6 meses. Depois de 1 ano, eu decidi voltar para o Brasil. Depois de 1 mês, 2 meses aqui no Brasil, eu não consegui ficar no Brasil. Eu voltar para o NASP, onde os meus colegas estavam se preparando para serem pastores, mas eu sabendo que lá em Angola tem igreja que não tem pastor, ou que um pastor tem que fazer um batismo para 50 pessoas num batismo, porque ele é o único pastor da região e ele está 5 anos sem receber salário. Eu não entendia que era a melhor coisa para mim. Eu queria voltar para lá, eu queria ajudar esse pessoal. Então, para mim, essa transição foi difícil. Sair de lá e mexe muito com você. O que te motiva a fazer o seu trabalho todos os dias, mesmo com esse nível tão grande de dificuldade? É claro, você tem toda uma questão aí, um histórico familiar que te leva para esse campo missionário. Mas o que te motiva todos os dias? Será que é simplesmente o fato de você ter visto a necessidade muito de perto, saber que não são muitas pessoas que se disponibilizam para o trabalho? Seria só isso? A expressão da pessoa que recebe, ou uma questão de caridade, ou uma questão de desenvolvimento, o beneficiário e o que você pode fazer pela vida dela, aquele parceiro que você agora já fez, que faz parte do trabalho que você faz, o resultado, eu acho que essa é a motivação maior, é ver que realmente você transforma a vida. A ADRA sempre diz isso, transformando o mundo uma vida de cada vez. E eu acho que essa oportunidade é única.
e você realmente saber que você pode mudar a vida de alguém. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Espero que Deus continue te abençoando em todo esse campo, essas várias missões que a ADRA Brasil proporciona. Muito obrigado e Deus te abençoe. Obrigado a vocês aí pelo convite. Muito obrigado mais uma vez ao pastor Jefferson, que Deus continue abençoando esse grande ministério na ONG ADRA Brasil. A gente vai fazer mais uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouco eu converso com a visagista Ruth Vidal, que é uma especialista em imagem pessoal. Não sai daí, a gente volta em instantes.